Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Segunda-feira, mais uma semaninha aí, última antes do recesso, no meio do ano aqui na UFES, beleza? E nessa semana eu vou começo hoje com um videozinho explicando a proposta da formação do Forma, vulgo Forma ao Quadrado, uma proposta aí de formação para a equipe do Forma que está lá, tentando retomar coisas que eu fazia antigamente lá no Núcleo de Interfaces Computacionais, que foi o meu primeiro laboratório de pesquisa aqui na UFES. Depois o LabPC, Laboratório de Psicologia da Computação. Depois o LUP, Laboratório e Observatório de Ontologias Projetuais. E finalmente o Forma, Grupo de Formalizações Matemáticas da Cognição e Design, que eu acho que é o laboratório que eu vou ficar nele até me aposentar, né? Assim, é a minha proposta mais madura e mais coerente com as coisas que me interessam e que eu acho que eu posso fazer diferença. Justamente porque as pessoas correm essas coisas sim separadas e combinadas, né? Correm nos estudos da cognição como merecem, com a atenção que merecem, correm da matemática, então acho que eu ajudo se eu ficar nesse buraco aí. Então esse vídeo sobre isso, toda segunda-feira que tiver essa formação, é de 15 dias, mais ou menos, porque tem uns dias terreno de departamento, feriado, enfim. Eu vou gravar o conteúdo, falar sobre o conteúdo da formação, colocar as referências dos textos que nós estamos lendo aqui embaixo, para quem quiser seguir. E a formação é aberta para os estudantes da universidade, né? E talvez também para outros estudantes, porque a gente fica com dificuldade de viabilizar isso, mas a gente colocou um formuláriozinho de inscrição, e aí essas pessoas frequentarem sem faltar 2 vezes consecutivas, ganham um certificado no final de extensão. Mas a história não é tão essa, é mais promover discussão mesmo e discutir aspectos da formação que sejam mais teóricos, sabe? Mas com aplicações práticas, o tempo inteiro conectando a dimensão teórica com a dimensão empírica do problema, tá? Então beleza, você chegou por aí, meu nome é Hugo Cristo, eu sou designer, professor do curso de design da UFES, doutor em psicologia, e esse canal aqui é bate-papo sobre design, computação e psicologia no caminho de casa para o trabalho. Eu boto a câmera aqui em cima, não edito, não faço pós-produção, do jeito que sair, saiu. Às vezes eu acho que o bate-papo não rende, eu nem subo, mas do jeito que fica, eu subo pro YouTube, boto a capinha só. Estamos nos aproximando aí dos 50 vídeos do canal, mais ou menos. Não que eu tô preocupado em fazer quantidade ali, mas eu acho interessante a rotina, ter falado sobre isso. Eu era blogueiro, né? E como blogueiro eu sinto muita falta das discussões, as pessoas gostavam de discutir. Hoje ninguém quer discutir mais nada, né? Hoje todo mundo quer torcer só, é muito diferente. Beleza, vamos lá. Assim, a ideia do Forma ao Quadrado, formação do Forma, é justamente discutir, trazer alguns aspectos mais conceituais e as implicações práticas deles nas atividades de design. Eu tenho na minha equipe agora 3 pessoas formadas, né? 3 bolsistas que são formadas na verdade, e tem uma galera de gente da graduação, assim, e os que também circulam, né? A galera de IC, o pessoal que é bolsista nos projetos, né? Na verdade não são 3, são 5, porque tem mais 2 do outro projeto que trabalham comigo, que colaboram agora, então nós somos 5 formados em design, mais 2 graduados já em psicologia, sendo um é mestre e outro é graduado. Se contar com o meu orientador de mestrado, mais um, que é designer, que está fazendo a pós-graduação na psicologia. E tem a galera dos ICs, da sessão científica, e os extensionistas, que é uma galera também. Então assim, tem muita gente. E no dia a dia, assim, fazendo projeto, o designer é muito de fazer coisas, né? A gente esquece um pouco de discutir. E eu tenho bastante orgulho de que no passado eu conseguia conectar as duas coisas. Talvez porque a parte de desenvolvimento era mais difícil, então você precisava de um pouco mais de fundamento, né? E aí hoje ficou mais fácil, mas por outro lado também a gente discute menos. E o que é esse fundamento que eu estou falando? Não são fundamentos da prática também, apesar de serem, no sentido assim, eu não estou lendo com eles coisas sobre método de como projeta coisas, não é isso. No sentido com final, né? Tipo, como trabalhar com design de interfaces, como fazer a avaliação de usabilidade, não é isso. É discutindo assim, o que significa uma interface? E dependendo da concepção que você tem de interface, você leva a história para um caminho ou para o outro, né? Assumindo que a interface é um produto da imaginação do designer, ela tem um encaminhamento. Se ela é um produto sociocultural, ela tem outro caminhamento.
se ele é um produto dialógico que surge da interação do designer com a comunidade, é um outro encaminhamento. E aí, minha intenção é justamente problematizar nesse nível, como a gente fazia no passado, e a partir da problematização você adensa a discussão e fala de prós e contras, né? Porque o grande lance é esse: que diferença faz você conceber, né, uma interface em termos socio-interacionistas, dialógicos, sei lá, ou puramente criativos, originados da imaginação do designer, né? Então você tem uma história aí que é muito interessante, que ela depende muito menos da nossa vontade e muito mais das implicações dos conceitos que a gente está usando. Então a minha ideia é um pouco essa: tentar de alguma maneira favorecer, né, o encontro dos estudantes, dos graduados já com esses conceitos, que se perderam um pouco. Já comentei nesse canal aqui que eu acho que a formação em design ela empobreceu muito, porque a gente arroga, né, assim, se arroga de ser diverso, de gostar de flertar com muitas áreas, de fazer leituras que tenham, sei lá, a gente vai na antropologia, não se pegar não sei o que, vai na psicologia pegar não sei o que lá, mas não lê de verdade essas pessoas, não discute o ponto de vista delas sobre essas questões. A gente tem uma visão muito instrumental das outras áreas. A minha ideia não é instrumentalizar, é ler os conceitos no seu contexto de produção, refletir sobre o que as pessoas estavam interessadas e trazer aquilo para o design na nossa forma, na nossa interpretação, né? Isso é muito fácil para mim por conta das minhas referências, que eu acho que elas são fundamentais para explicar o design. Não são referências hegemônicas, assim, não acho que é todo mundo que usa isso. Eu já comentei aqui no canal que muitas vezes eu gasto muita energia explicando para as pessoas que o meu referencial do design ele é um pouco mais amplo, no sentido de que ele abarca a arquitetura também. Não só porque a arquitetura tem uma relação de origem, né, com a formação que a gente tem no design. Aí vocês conseguem pegar, sei lá, Bauhaus, o que vocês quiserem. Mas também as escolas de arquitetura no Brasil, os próprios arquitetos brasileiros, né, acabaram que contribuíram muito para o surgimento de alguns ramos da profissão no Brasil, inclusive de design visual. Então não é só uma coisa construtiva, design de produto. Mas também porque a arquitetura ela lida com o sistema mais complexo que a gente tem, né, artificial, construído pelo homem, que é a cidade. E é o mais difícil de controlar, é o mais difícil de tentar bancar aí o imaginativo, e você precisa, né, de alguma maneira lidar com o número de variáveis intratáveis, né, no conjunto pela mente humana. Então as práticas de projeto mediadas por dispositivos de pensamento são mais fortes, e eu gravei 4 vídeos sobre o trabalho do Christopher Alexander nesse canal, que é sobre isso um pouco. Eu vou, inclusive, minha meta é chegar até novembro desse ano nessa formação no Alexander com os estudantes, onde a gente vai chegar, e com os graduados, né, com a equipe. Então assim, eu acho que a discussão dos conceitos é muito nesse sentido, e eu tenho o desafio de mostrar para eles por que esse laboratório se chama Grupo de Pesquisa em Formalizações Matemáticas da Cognição e Design. Eu tenho que ser honesto e dizer que no começo eu queria trabalhar só com formalizações matemáticas da cognição, sem design junto, porque eu inscrevo o design dentre as capacidades cognitivas nossas. A gente tem essa capacidade de projetar, né? Ela está subordinada à nossa cognição, ao nosso funcionamento cognitivo. Mas as pessoas não iam entender, iam achar que eu tinha montado um laboratório de design, de psicologia dentro do curso de design. Não deixa de ser, mas eu acho que é uma política de boa vizinhança dizer que, olha, uma vez que eu começo a formalizar a cognição, e aí sim em termos matemáticos, computacionais, eu formalizo o design também. Não no sentido que as pessoas pensam hoje em dia por causa da IA, de automatizar tudo, não é isso. É porque você ganha poder explicativo quando você trabalha com algum tipo de formalização, ainda que seja verbal, né? Não é só matemática, mas no meu caso, meu interesse é a formalização matemática. Então eu acho que eu vou conseguir explicar para eles que estão nesse laboratório há bastante tempo por que ele tem esse nome. E eu vou fazer devagar, né? Assim, a gente discute bastante, são sempre textinhos curtos. Hoje a gente começa com um texto que eu escrevi numa disciplina minha de projeto 1, que a gente chama de projeto básico, no grade velha no curso aqui, que é uma disciplina de introdução ao design social, assim. Foi em 2015 que eu dei essa disciplina. Eu estava na coordenação de curso, eu estava tocando terror com o projeto da imersão em design, que era um barato, que a gente ia pro interior. Aí quando quase ninguém falava de imersão em design, né? Não que eu tô me arrogando do tempo, gente, mas assim, vamos combinar que a universidade tem um papel de fazer mudanças epistemológicas, né, no imaginário das pessoas sobre o que é possível de se fazer.
E as pessoas não respeitam muito isso, mas a gente começou a fazer imersão indo para o interior quando ninguém ia. Quando as empresas de design estavam de costas para o interior, a gente começou a ir e mostrar que tinha um mercado enorme para trabalhar com produtos regionais, com identidades regionais, com valores familiares, com tradições culturais, né? O Espírito Santo é muito diverso no interior, você tem uma ocupação do solo que deriva muito da chegada dos imigrantes, né, e da concessão de terras para as pessoas produzirem lá atrás, século XVIII, século XIX, começo do século XX. E aí você tem toda uma mistura de tradições aí, gastronômicas, de agropecuárias, né, que você vai dar nas agroindústrias que a gente tem hoje, tem pequena propriedade. Então a gente ia para o interior com a extensão, fazia o que eu chamei lá de projeto imersão em design, agroindústria no começo, depois virou só imersão em design. A gente basicamente trabalhava com artesanato, com agroindústria, tentando contribuir, né, com essas pessoas, geração de trabalho e renda a partir da nossa participação ali. E no centro dessa história tinha uma discussão muito forte de o que o design pra gente poder explicar para essas pessoas o que o designer faz, né? Então, se você não tem uma concepção muito precisa do que é design, você explicar para um outro não é tão fácil. Então, no contexto dessa disciplina, surgiu uma discussão sobre o design enquanto produto, serviço e processo, e eu escrevi um texto sobre isso. Esse texto ele foi depois repostado por dois outros perfis do Medium, né? Foi no Medium que eu postei esse texto. Um foi o UX Brasil, eu acho, uma coisa assim, que é um portal, e depois pela Mergo, do camarada Eduardo aí, que tem uma escola de design com foco em experiência do usuário muito importante na formação de profissionais no Brasil. Então tá lá o post no Medium deles. E a discussão é um pouco isso, assim, que às vezes a gente hoje tem uma concepção de produto no design que ela virou uma chave de uma coisa que era basicamente produto, era só coisa tridimensional, por uma história hoje, qualquer coisa que eu faço produto digital é um produto, assim, mas para o designer essa concepção de um produto ela é muito mais complexa, eu acho que vale a discussão. E a gente tem esse azarão que chegou depois, que é o serviço, que ele também não é exatamente compreendido, né, nos termos da comparação com o passado. Então é como se agora tudo fosse design de serviço, sim e não. A gente pode discutir um pouco isso, e esse é o objetivo, discutir com eles, né? E não menos importante, a ideia vazia também de que design é processo. É muito fácil falar que design é processo também, igual a falar que design é projeto. Eu já disse que isso é uma afirmação vazia, né? Quase como se fosse uma tautologia, assim. Você está simplesmente falando a mesma coisa com outros termos, né? Você não precisa... Você não acrescenta nada à discussão dizendo que design é processo, como você acrescenta muito pouco dizendo que design é produto. E aí, se você não explicar do que você está falando, assim, e aí a minha ideia é explicar mesmo, né? A gente discuta um pouco. Eu vou partir, inclusive, de uma ferramenta que tem a ver com a imersão em design, tem a ver com o Loop, tem a ver com o Nick, tudo que eu tenho feito com o APC, todas as coisas que eu fiz na universidade, elas têm no centro delas a ideia do design social, assim, que está muito ligado ao trabalho do Christopher Alexander, né? O Alexander, eu já comentei no vídeo aqui, ele tinha uma concepção radical de participação do usuário na concepção dos artefatos que nos cercam. E aí a imersão em design tinha isso, tentou ter, na verdade, era muito mais difícil do que parece fazer isso acontecer na prática. Mas aí, para tentar fomentar eles o contato com ferramentas de design participativo, eu vou fazer uma dinâmica hoje interessante com eles, que eu vou contar aqui. E aí depois, como eu vou ter editado esse vídeo, editado não, né? Salvo esse vídeo no YouTube depois, no final do dia, não tem problema, não vou dar spoilers. Mas como que funciona? Eu vou usar uma coisa que a gente chama de jogo de palavras, que surgiu no trabalho lá da Eliana Pacheco, e que a gente tem o Guilherme Toledo também, que é um professor da PUC, que trabalhou com a Eliana escrevendo esse trabalho, que eu também fiz na graduação, já usei isso quando eu fui aluno dela, e a gente segue usando e aprimorando, que é basicamente você construir consenso por meio da interação e da discussão usando a linguagem, assim. Então, o que você faz? Você basicamente chega num lugar, nota várias coisas, escuta as pessoas, e aí depois você quer saber o que é importante, como as coisas se relacionam. O John Maeda tem naquele livro dele, As Leis da Simplicidade, que é um barato, é uma delícia aquele livro. Eu vou usar ele também com os meus alunos e com o grupo aqui, né, na formação várias vezes. Ele tem uma coisa de você priorizar, né, assim, de você organizar e priorizar, hierarquizar as questões, os requisitos. Isso também tem a ver com o Alexander, mas enfim.
No caso do jogo de palavras, você escuta, você anota, e aí você propõe uma lista de palavras que elas parecem fazer sentido e serem importantes para aquele grupo, e você pede para eles organizarem segundo uma lógica que faz sentido para eles, assim. Então eu vou passar para esses estudantes agora, para o grupo, né? Para estudantes, porque não tem estudantes mais ali. De gente formada já, né? Eu vou pedir para eles escreverem em pequenos pedacinhos de papel tudo que eles se lembram que o designer faz, né? Então eu vou escrever provavelmente sites, aplicativos, interfaces, avaliação do usuário, logotipo, embalagem, sinalização, projeto editorial, então, revista, livro. Nesse monte de termos, você tem a oportunidade de captar dos estudantes, dos profissionais que estão ali, coisas que eles entendem que o designer faz. O designer faz livro, o designer faz logotipo, faz embalagem, mas também faz avaliação de usabilidade, também faz projeto editorial. E essas coisas, elas estão mais ou menos articuladas em torno de produto, processo e serviço. E aí a gente vai começar a ver o que vai aparecer nessa história. E aí eu vou pedir para eles, depois de escrever nos papeizinhos, eu vou colocar em cima de uma mesa os 3 rótulos, né? Produto, serviço, processo. E vou pedir para eles, discutindo entre eles, colocarem as palavras que eles escreveram debaixo da mesma história. Eles obviamente terão escrito coisas diferentes, né? Talvez nem todo mundo lembrou de tudo, então isso é legal que dá uma diversidade. Mas a diversidade, puxando da memória as coisas, não necessariamente traz qualidade, né? Nem traz densidade de significado para a história. Então eles vão discutir entre eles o que cada um trouxe e vão jogar nas 3 categorias. O que fatalmente vai acontecer é que nós temos áreas cinzas, né? Você tem coisa que é processo e que é produto. Dependendo de quem você olha, para uma pessoa, para uma empresa que você está entregando, é um produto. Mas às vezes aquela coisa que você está entregando é um processo também, né? Às vezes tem um processo que leva a um produto. O serviço, geralmente, ele é um processo, né? Em termos conceituais, você pensa na sequência das interações das pessoas com o serviço e você concebe ele como um processo, mas o que você entrega, a análise que se faz, é a concepção de um serviço. Então, você tem, por exemplo, você vende para as pessoas um serviço que envolve um processo e que você, quando você entrega, ele é o produto do processo, mas para quem está recebendo, ele é um serviço uma vez implantado, né? Então a gente tem aí uma série de questões interessantes, de dificuldade de você separar. E a minha ideia nesse texto, nessa discussão, é muito menos sobre separar o que é o que, e muito mais numa perspectiva de que você tem que compreender as propriedades que cada rótulo desse traz aquilo que está fazendo e reconhecendo onde está o outro, né? Que para mim o centro da história toda está o outro. E aí, nesse caso da nossa discussão sobre o que é, como que essas palavras se encaixam nas categorias de produto, serviço e processo, o outro são os colegas, né? Eles estão com os colegas ali tentando construir consenso. E aí eu vou tentar mostrar para eles a dificuldade que existe no processo em si de se construir consenso com os usuários, né? Para chegar num acordo semântico sobre o que a gente está chamando, o que um projeto editorial é, o que um logotipo é, o que uma embalagem é. A gente tentava fazer isso lá no projeto da imersão em design, por exemplo, explicando que para as pessoas que a embalagem ela tem múltiplas funções e ela não só é uma coisa que vai envolver um produto, mas ela faz parte do processo produtivo da coisa que vai dentro, né? Ele afeta essas coisas, então assim, a logística é diretamente relacionada à embalagem, né? É uma dimensão da logística, a concepção da embalagem, enfim. Mas também da identidade de marca, também da lembrança de marca. Então você tem várias coisas aí que vão sendo meio que costuradas, que é muito difícil você separar, e na verdade a ideia era não separar mesmo. A complexidade de uma atividade de design qualquer, que ela articula a sua dimensão de produto, de serviço, de processo, ela mantém a riqueza dessa atividade, e isso é um pouco discutir com eles também. Hoje, essa primeira encontro é um aquecimento, né, para poder começar a travar a discussão, e na sequência eu vou começar a entrar com eles em dimensões mais concretas de como é que você tá bom, muito bem, eu entendi que tem
tem dimensões de serviço, de processo, de produto no design, mas como é que eu pesquiso isso? Como é que eu pesquiso como é que o usuário vai ser envolvido nesse processo e tal? E aí eu vou dar um passo para trás e discutir com eles o básico de elaboração de projetos de pesquisa. Porque eu acho que isso também é a deficiência do nosso curso aqui. A gente tem uma dimensão muito mais de normatização do trabalho acadêmico e menos a discussão epistemológica, né? Eu tentei fazer um pouco isso ano passado, quando eu substituí uma colega aqui em umas 5 aulas, mas como estava muito fora da realidade deles, eu errei um pouco a mão, assim. Eu acho que eu pesei a mão para um lado mais filosófico, que algumas pessoas foram muito legais e outras eles quase dormiram, assim. E é verdade, né? Assim, é bom admitir que eventualmente você faz uma discussão que ela é tão fora do ponto que ela causa sono, não porque ela é chata, mas que eles estão tão distantes dela que eles não se identificam, né? Então acho que isso é uma coisa que tem que melhorar um pouco. E eu tenho esse vício de tentar trazer a teoria da medida para o centro das discussões sobre pesquisa, né? O que pode não ser medido, o que você está medindo, enfim, tem vídeo sobre isso no canal também. Eu errei um pouco a mão, eu acho, mas enfim, para eles de uma maneira parece que serviu. E eu vou fazer um pouco disso agora, mas para discutir de maneira mais geral. Opa, deu um tapa na cara. A dimensão mais quali, mais quant da pesquisa, ou mista, né? E você pensar um pouco esses levantamentos, como é que os objetivos se articulam com o método, essas coisas básicas de pesquisa mesmo, que tem a ver com a capacidade dele de escrever um relatório, talvez, depois apresentar essa pesquisa, mesmo que seja um PowerPoint, né? Quando você tem isso muito mais, você tem isso mais preciso, você consegue se expressar melhor na hora de apresentar, pelo menos a minha expectativa é essa, né? Muito bem, então vai ser isso aí na próxima, mas nessa então eu vou começar o problema de como que a gente se aproxima de um tema qualquer para tentar construir consenso. E esse consenso vai ser construído em torno das ideias de produto, serviço e processo. Eu vou falar um pouco de como eu imagino os produtos, serviços e processos de um grupo de pesquisa que trabalha com formalizações matemáticas da cognição e do design, né? Nós temos algumas coisas que a gente produziu no Forma que são nitidamente processos, e o processo é o final da atividade, né? O resultado da que a gente trabalhou é um processo. Às vezes é um produto, às vezes é um serviço, né? Então isso tudo também ficou um pouco mais evidente para eles na medida que eles podem olhar, né? Eu colocando em perspectiva essas histórias. E o mais legal, acho que é fazer também, estabelecer contato da galera que está formada com o pessoal que é mais novo. Porque isso é uma coisa que lá atrás no NIC, por exemplo, eu fomentava isso trazendo gente, pessoas de áreas diferentes. A gente teve gente no NIC que era estudante de artes, por exemplo, tinha gente que era estudante de física, teve gente da comunicação, junto com a galera do design, isso foi muito rico. E a gente também fazia muito de trazer gente de outras áreas para falar com o pessoal do NIC, então isso abria a cabeça deles, né? Porque você tem que aprender também a ouvir o ponto de vista de pessoas de outra área que tem uma ideia sobre o que você faz. Essa ideia tem importância, tem validade, e não é só porque a pessoa não estudou o que você estudou que ela não tem o que acrescentar, né, no exercício da sua atividade ali. Então tem muito isso também, essa minha tentativa de trazer para eles uma abertura, de entender um pouco como as coisas funcionam, tá? Então, beleza, esse vai ser o primeiro encontro. Nós vamos eu tenho programação resolvida até dezembro desse ano, sempre cada aí mais ou menos 15 dias. E por que eu não estou fazendo toda semana? Porque eu acho que tem que dar um tempo a galera ler. Então, para quem estiver interessado em montar um grupo, a minha experiência pessoal com isso é que se você não der tempo de pessoas lerem, o negócio não anda. Elas têm que parar para ler um pouco. E ler hoje é uma tarefa árdua, né? Para essa disputa bizarra pela nossa atenção, eles têm dificuldade de ler coisas mesmo curtas. Então eu tive um trabalhinho de selecionar umas coisas. Então o próximo texto tem até 2 semanas de espaçamento, não é uma só. É um texto mais longo, para eles poderem ler, marcarem e tal, e aí a gente retomar, né? Então também tem um pouco isso. E eu acho que também o papel do professor, no meu caso orientador, é no começo eu fazer uma visão geral do texto, apontar os pontos que eu acho indispensáveis de serem abordados e pedir para eles trazerem questões. Aí depois que a gente estabelece o consenso também do que fica do texto, a gente parte para a próxima coisa, que aí é a discussão do tema mesmo, né? Tem uma barreira da leitura em inglês, não porque eles não saibam ler inglês, eles sabem. O negócio é que o vocabulário técnico, mesmo um texto da área de arquitetura, como o Alexander, dá uma sacudida, né? E tem uma contaminação de matemática razoável nos primeiros, depois não tanto. E os textos também de pesquisa são um pouco mais, né, da psicologia, às vezes falta vocabulário e tal. Vamos ver como é que vai ser hoje, né? Eu acho que eu posso também ajudar eles a usar as ferramentas à nossa disposição aí para poder tentar melhorar um pouco esse entendimento. Mas o objetivo principal
de fato é fomentar a discussão, e eu acho que também faz parte do problema eles lerem coisas daqui que eles não conhecem. Então vai ter um momento que eu vou discutir bem textos do design social mesmo com eles, devo discutir algumas coisas da arquitetura, vou pegar uns textos da computação. Eu gosto de fazer essa coisa de andar pelos lados, pelas beiradas, para eles poderem aprender também a sair desses livros mais... enfim, hoje o design tem muita produção legal, tem muita bibliografia, mas é muito raso, bicho, pelo amor de Deus. As pessoas gostam muito de ler coisas que são assim, mastigadas. Como que se faz não sei o que, né? E no design isso é muito grave, até porque é uma área muito prática. Já falei sobre isso nos vídeos do canal aqui também. Uma área que adora uma coisa prática. Se você escrever um livro que chama assim, como não sei o que, como não sei o que lá, cara, vai ser sucesso e você vai só empobrecer o discurso, né? A gente ao mesmo tempo tem um best-seller no Brasil, que lá do Simon, acho que é Sinek, que é o nome dele, não tenho certeza, que é Comece pelo Porquê. Então uma era cheia de comos, com um monte de livros sobre como, o cara mete o livro Comece pelo Porquê, é um best-seller. É um contrassenso, né? Não, na verdade não é uma contradição nem nada, é porque as pessoas estão tão saturadas de comos, que aparece um cara falando que o porquê é importante, todo mundo se identifica, mas não sabe o que fazer. E eu acho que o grande lance, o segredo dessas discussões mais densas, é que você pegue pessoas que são inconformadas, assim. Não inconformado igual tá rolando aí propaganda de banco, não é isso que eu tô dizendo. Inconformado no sentido seguinte: não acho que uma dada definição esgota. E você pegar gente que abre em vez de fechar, né? Eu acho que essa ideia de você abrir, no sentido de você amplificar, de você diversificar as fontes, é muito positiva. E depois quando você faz uma síntese muito mais informada, né? Muito mais rica, porque ela transitou por caminhos diferentes. Beleza? Essa vai ser a formação do Forma. Amanhã também eu tenho oficina de IA para estudos para os estudantes do Centro de Ciências da Saúde aqui da UFSC. Na quarta-feira eu faço para exclusiva para os designers. Na quinta eu dou aula e na semana que vem, essa semana meio que acaba, na semana que vem eu tô... Vixe, coitado, o motociclista tomou uma... Bom, e aí eu vou semana que vem tendo um congresso de avaliação psicológica em Belo Horizonte, vai ser massa. Coitado, o cara é integrador do Sedex, que tomou uma fechada do carro. Difícil. Enfim. E aí semana que vem tem esse congresso, espero ver coisas boas lá. Depois quando eu voltar vou fazer um reviewzão assim de como é que foi. O que eu tô indo atrás na avaliação psicológica, né? Claro, eu gosto de ter medida um bocado, mas não é só por isso. Vai ter um monte de coisa com IA e modelagem computacional nesse congresso, que me interessa. E algumas coisas de cognição numérica, que eu gosto bastante também, que tem tudo a ver com o que eu faço. Beleza? Ó, 24 graus, tava 13 graus de madrugada, bicho. Eu vou te falar, viu? O negócio não tá fácil não, deve estar difícil de noite aí, né? A gente não tá acostumado com esse frio todo. Eu tô com o casaco aqui atrás porque eu vi um sol, mas quando eu saí de casa tava bizarro, joguei o casaco aqui atrás e deixei aqui no banco de trás, mas tá bem, né, com um jeitão de frio mesmo, 25 graus agora. E é isso aí, vai ser uma semana, eu acho que mais rápida, meio que pré-recesso, né, e pré-congresso pra mim, mas eu acho que vai ser positiva, beleza? Então, se você está vendo esse vídeo depois de participar da formação, espero que tenha feito sentido algumas coisas que eu falei lá. Se não, na próxima eu explico. No mais, sinta segurança aí, respeitar os pedestres. Boa semana, valeu, valeu, valeu.